Salve, salve, galera! Sejam bem-vindas e bem-vindes ao Lança Braba, esse podcast sensacional. Uma vez por semana a gente recebe um convidado para bater aquele papo honesto. E hoje a gente recebe ele, que é podcast e dono de um dos canais mais legais do YouTube. Thiago Guimarães, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que introdução linda, que coisa bonita que você falou de mim agora. A gente aqui é fã do seu canal. Inclusive tem uma pessoa que é muito fã aqui sua, né? Ela vai pedir autógrafos. Olhando aqui de lado assim. Ela disse que um dia já te encontrou no mercado e olhou tudo que você tava comprando na cesta. E aí tem a lista agora que ela vai me mostrar e eu vou ter que adivinhar. Imagina essa gincana do convidado. Foi pra isso que eu vim, então. Muito bom, muito bom. Thiago, a gente tá aqui. Eita, ó, vocês viram que a gente tá de braços novos aqui, tá? Eu tô muito feliz. Quero agradecer aí Lucas Demuri, o homem mais bonito desse Brasil. Comprometido. Porque assim, às vezes a gente tava gravando e ia cair assim. Pode acontecer. Real, vida real, trabalho real e braços reais, né? Corpos reais no topo. A gente vai falar hoje sobre premiações. A gente tá gravando hoje terça-feira, dia 4. 5. E hoje, terça-feira, dia 5, a gente vai bater um papo sobre premiações. Acabou de rolar o Grammy, né? Você assistiu? Assisti. Fui dormir tarde no dia, tô cansado até agora. Mas valeu a pena. Essa galera das premiações não respeita a gente, não né? Não respeita o trabalhador, entendeu? Tem que acordar no dia seguinte cedo e tá lá. Meia-noite, os caras lá dando prêmio ainda pra gente rica. Vê se pode isso. Imagina, e a festa, né? Tem a festa depois. Ai, queria, viu? Tinha que ter uma câmera na festa, não tinha? Eu daria tudo para ver como foi a festa pós-Oscar. O climão que não foi. Tem uns vídeos lá do Will Smith dançando e tal. Mas vamos começar, inclusive já começamos falando do Oscar, vamos começar com o Oscar 2022. O Oscar que ninguém lembra da premiação, né? Ninguém lembra de quem ganhou, de quem perdeu, ninguém lembra mais nada, só virou um único assunto do Oscar. O que você tava fazendo, assim? Eu tava assistindo lá ao vivo. Você tava assistindo? E é engraçado, porque os ângulos lá do tapa foram aparecendo depois, né? Na hora que tava sendo exibido, tava a câmera no lugar que não dava pra ver direito, que tinha sido um tapa. Então ficou uma coisa meio... O que aconteceu? E aí ficou todo mundo meio... Era sketch? Não era? Eu sabia que não era sketch porque eu percebi a cara da Jada na hora que o Chris Rock fez a piada. Então a câmera tava filmando o Will Smith e a Jada revirou o olho, assim. Ela virou o olhinho pra cima e eu fiquei, eita, rolou um climão agora, né? E aí o Will Smith levantou, mas não deu pra ver que ele deu um tapa só depois, que aí tem de vários ângulos, né? Todo um replay aí de jogo de futebol, de um único tapa. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui, ó. E aí foi meio assustador ver que realmente foi um tapão, assim, né? Um tapa meio profissional, eu diria. Que não eu não conseguiria dar um tapa daquele. A postura do Will Smith. Teve gente analisando lá que ele usou o peso do próprio corpo ali pra direcionar um tapa bem dado. Caramba! Sim, teve gente analisando aí a linguagem corporal. A linguagem corporal não, o jogo ali, né? De você dar um tapa bem dado, que eu acho que é difícil. Eu não conseguiria. E você começou falando que a gente não lembra de nada, e realmente, a gente falou Oscar, a gente já foi pro tapa. Lógico, mas porque é a única coisa que aconteceu. Mas vamos continuar aqui no tapa. E aí você foi percebendo que não era sério aquilo, que era verdade. Que era sério. Eu já sabia que era sério por causa da cara da Jada. Porque ela revirou o olho, assim, de um jeito que... Cara, se você reparou naquilo ali, você sabe que ela não gostou. Ela não gostou mesmo da piada, assim. E eu não tinha entendido a piada. Eu tava assistindo com a tecla... Eu tava assistindo com a tecla SAP ligada. E aí eu nem entendi. Eu só sei que ele falou, blá, blá, mas eu não entendi qual foi a piada. Não entendi. Só depois que aí o pessoal do Twitter foi falando, ele falou isso e isso e isso. Ela não gostou, o Will Smith... Ele já tinha feito uma piada anos antes com ela. 2016. Em 2016, por causa do... Ela boicotou aquela premiação e tal, e ele fez uma piada meio besta lá. E aí agora ele fez uma piada, e aí era de uma doença, eu nem sabia que ela tinha uma doença, tipo, foi aparecendo as informações depois. Sabe o que é louco que você foi falando isso? De perceber o tapa? Lá, eu tava na transmissão da TNT na live. Sim. E aí, depois eu fui descobrir nos bastidores que cortaram, não mostraram, cortaram lá nos Estados Unidos, cortaram a parte ao vivo, não mostrou a parte do tapa. Aí ficou assim, tipo assim, eu falei assim... Como que corta ao vivo? Aí eu não quis nem entender, porque eu fiquei muito abalada. Falei assim, gente,
Assim, até na transmissão a gente demorou pra entender. Eu tava chamando as categorias. Então eu falei, o Chris Rock veio aqui anunciar o melhor documentário. Aí a galera, você quer... É tipo, sei lá, aconteceu... O que aconteceu aqui? Aí a gente também foi percebendo que era sério, não pela Jada, mas pelo Chris. Que aí ele foi fazer umas caras, tipo... Assim, a gente falou, mano, é sério. E ele ficou ele ficou muito desconcertado mesmo ali naquela hora. Ele não sabia nem o que falar, de fazer piada, de como que continuava depois. E o clima da premiação, né? Da plateia ali, todo mundo meio com aquela cara de... Sabe aquele barulho do RuPaul? Aquele... Tava esse clima, assim, do... Baixou de um jeito, baixou de um jeito. E acho que as consequências disso tudo, né, depois... A gente estão rolando até agora, né? A gente não sabe no que vai dar, como que vai ficar a carreira do Will Smith depois disso. Tá rolando um mega boicote a ele, o que eu, pessoalmente, acho bizarro, porque a gente vai ter uma premiação que tá lá com o Polanski, premiadíssimo, enfim, Harvey Weinstein. A gente tem até, alguém relembrou esses dias a história do Jim Carrey, deu um beijo forçado na Drew Barrymore em 1997, assim, no meio da premiação, sem ela querer. E o cara tá lá dizendo que se ele tivesse tomado um tapa ali, ele teria processado o Will Smith por não sei quantos $1.000, blá, 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 blá. E o cara tá lá falando, dizendo que, enfim, aconteceu isso. Tudo bem, em 97, os tempos eram outros. Ai, não sei, que já é um argumento meio besta também, né? Mas, enfim, a gente tem uma história aí de violência, uma história de pessoas que estão sendo acusadas de vários atos de violência, gente que foi condenada, inclusive, e não tem nenhuma punição, assim, na premiação, não tem ninguém revogando um prêmio que foi dado, não tem ninguém expulsando, né? Tudo bem que o Will Smith foi que pediu pra sair, assim, mas a gente não vai ter essa campanha direcionada a destruir a carreira de uma pessoa, porque, enfim... Já 2 filmes, né? Netflix parou uma produção e o outro... Não me lembro, acho que era Bad Boys 4, que tava pra acontecer, já foi paralisado também. E agora ele se internou também, uma coisa assim, muito assustadora, né? De pensar, putz, mas é pra tanto, mas a gente imagina a repercussão que teve aqui no Brasil. Sim. Imagina lá fora, né? Lá no país dele, como é que a galera tá recebendo isso. O mais louco foi descobrir também que a polícia estava pronta também, né? Apostas, né? Meio que foi acionada e ele podia... ele podia ter saído de lá preso, Ele podia sair. E aí é realmente, né? É uma grande loucura, porque a gente toma uma proporção que é difícil a gente não associar que tem a ver com a questão racial ali, né? É difícil, assim. Se a gente pensar... É isso que eu tava falando, assim. A gente tem o Polanski, que é homenageado hoje, assim, tem vídeo do Tarantino defendendo o Polanski. O cara que foi condenado, assim. E aí você tem o Will Smith dar um tapa lá no outro cara, e aí vira esse inferno, assim, uma carreira, entre aspas, destruída, assim. Sabe o que eu lembrei agora? A gente estava até comentando nos bastidores que memória muito ruim para nome, mas a galera que ajuda você talvez vai lembrar que o cara que esse dia estava no set sem querer, né? Foi sem querer mesmo, ele assassinou uma pessoa. Ele deu um tiro. Como é que é o nome dele, gente? O Alec Baldwin. O Alec Baldwin conseguiu soltar tipo, nossa, mas que absurdo. Cara, assim, de todo mundo, acho que a pessoa que podia ficar quieta assim é você. Tipo, você acabou de matar uma pessoa em set. E aí ele falou do Will Smith? Ele falou, tipo, eu acho um absurdo. Meu, que absurdo essa violência. Tipo, brother. Não, e aí tem uma história, não sei se você viu, né? A Amy Schumer, que apresentou o Oscar lá, né? Junto com a Wanda Sykes e a Regina Hall. Ela tinha uma piada sobre essa história do Alec Baldwin. Que pediram pra cortar a piada e ela tava lá ela falou sobre isso meio indignada, sabe? Como se ela tivesse sido censurada por uma piada, enquanto o Will Smith foi lá e subiu no palco e deu um tapa no Chris Rock porque o Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith, assim, ela falando isso, ela comparando as duas situações, assim, eu cortei essa piada
meio que pra não ofender ninguém, mas agora as pessoas podem simplesmente subir no palco e dar um tapa no comediante, assim, ela comparando as duas situações. Uma piada de super mau gosto que ela fez sobre a situação lá do Alec Baldwin, uma piada que envolve, assim, quer dizer, uma pessoa que tava lá no set de filmagem, trabalhando, mal paga, porque essa galera que trabalha de crew, assim, de equipe de filmagem é muito mal paga, principalmente se você compara o valor que essa galera recebe com o valor dos atores, dessas celebridades e tal. A própria Amy Schumer ganhou muito bem enfim, pra fazer as séries e os filmes que ela faz, assim, comparado com gente que trabalha operando câmera, com gente que faz o trabalho um pouco mais, entre aspas, braçal ali no set de filmagem, ganha muito mal, e a pessoa simplesmente morreu por causa de um acidente, né, que foi possivelmente causado justamente por ter uma equipe uma equipe mal paga, uma equipe que é sobrecarregada de trabalho. A gente sabe como que é, porque essas coisas se refletem em todas as áreas do mercado, assim, não só no cinema, né? É a galera que tá mais na base ali, que ganha muito mal, enquanto tem gente que tá lá, celebridade, ganhando muito bem. E aí vem a Amy Schumer e faz uma piada sobre isso. Olha como é engraçado uma pessoa da equipe de filmagem morrer no set de filmagem por causa de um acidente. E, enfim, e ela vai lá, sem vergonha, sem nenhum pudor, de ir lá e contar essa piada pro público. Assim, eu ia fazer essa piada aqui, e aí ela foi cortada em respeito à família da pessoa que morreu, mas eu vou falar, que já que eu tô aqui com esse holofote pra cima de mim, eu vou contar essa piada mesmo assim. E é muito. Já que você tocou na questão das categorias, que são as categorias braçais, o Oscar, né, meteu essa que foi tipo, vamos diminuir aqui o tempo dessas categorias, juntar a edição de som com som, não sei o quê, e vamos dar o Oscar antes pra essa galera, como se todo esse trabalho de uma montagem de um filme, que aí ele passa por fotografia, cor, edição de som, como se fosse menor, né? Exatamente, maquiagem, figurino. O público não precisa ver isso, né? Como se um filme fosse somente o diretor e o ator, a atriz. É muito isso mesmo, assim, é como se fosse menor, é como se fosse como se fizesse, porque o Oscar, essas premiações, né, elas criam uma relação elas valorizam, né? Então você tá dando um prêmio, você tá dando um aval ali, você tá dizendo assim, isso aqui é válido, esse filme aqui que foi feito é válido, ele merece ser visto por mais pessoas. Esse diretor, ele merece ser exaltado aqui numa audiência para o mundo inteiro. E aí, quando você corta essas categorias aí mais técnicas, você está dizendo que essas pessoas não merecem ser exaltadas em público. Porque a questão aqui, eu acho, é que o Oscar, esse ano foi a segunda menor audiência da história do Oscar, né? Ele melhorou um pouco em relação ao ano passado. Só que ano passado foi aquele Oscar de pandemia ainda, né? Que tava com aquela cerimônia limitada e tal. Então, assim, nem dá pra comparar. Mesmo sendo o segundo pior, ainda é uma audiência muito ruim. Então, e o Oscar, a cerimônia é um programa de TV, né? Ele tem anunciante, tem toda essa coisa. Então, eles precisam ter essa audiência, eles precisam mostrar que eles são relevantes e eles precisam fazer algumas estratégias para que as pessoas continuem se interessando em assistir. E aí, cortar as categorias técnicas foi, tipo, uma dessas estratégias para que a cerimônia fique, sei lá, menos chata, né? Para essa audiência mais generalizada, assim, essa audiência geral, para continuar tendo interesse. Porque a gente, assim, as pessoas que não entendem muito dessas coisas técnicas, elas realmente não se interessam, assim, as pessoas não sabem a diferença. Todo ano é aquela reportagem lá explicando qual é a diferença de edição de som e mixagem de som, porque ninguém sabe, ninguém se importa. Mas, ao mesmo tempo, é uma premiação que está dando um aval ali para um monte de gente que está trabalhando, e essas pessoas precisam ser reconhecidas. Elas já não são reconhecidas financeiramente, e nem com status, nem com nada, e aí você tira, sei lá, a única coisa que poderia trazer algum reconhecimento, assim, para esse tipo de trabalho, de repente é cortada em nome de transformar a cerimônia num evento mais palatável, assim, para um grande público. A tiktokização aí da sociedade, né, que tem que... eu invento essas palavras, tiktokização, marvetização, a gente vai falar, inclusive, sobre a marvetização do cinema. Vamos deixar mais curto, mais palatável para essa galera... Mas será que é isso? Será que é o tempo? A minha impressão que eu tenho é que quem se interessa pelo Oscar se interessa pelo Oscar, e quem não se interessa pelo Oscar vai ter N motivos para não assistir o Oscar. Seja porque tem categoria de design de som e mixagem de som, ou
sabe? E tem essa coisa do Oscar ter ficado cada vez mais, nos últimos anos, fica cada vez mais distante desse público jovem e desse público mais geral, assim, esse grande público aí que a gente só ouve falar vários desses filmes aí que foram indicados e que ganharam, a gente só ouve falar, a gente só sente vontade de assistir por causa do Oscar. Né? Então, tem essa distância aí entre o que está sendo premiado, o que está sendo exaltado e o que essa grande audiência está assistindo. Então eles criaram até essa categoria aí de filme popular, meio que para tentar se conectar ali com uma audiência, com uma grande audiência. Então tem uma certa dificuldade, assim. Eu lembro que tem uma crítica que eu gosto muito, que ela falou uma vez sobre Titanic. Que Titanic foi um grande marco no Oscar, porque ganha, né, até hoje o filme mais premiado, acho que é o segundo filme mais premiado, empatado com O Senhor dos Anéis, se eu não me engano, e Ben-Hur, né, que é lá atrás, assim. E aí eu lembro que ela falava, assim, que o Titanic, ele fez muito sucesso, ganhou muitos prêmios, mas teve um backlash muito grande enfim, de uma certa audiência que meio que dominou. Igual, uma coisa meio parecida com Crepúsculo, assim, do tipo, de repente isso aqui virou a pior coisa que poderia ter acontecido, porque, sei lá, é uma história que tem um apelo um pouco mais feminino, talvez, não sei. Essa crítica, ela fala um pouco sobre isso, assim, que vai ter uma personagem feminina no Titanic, que é um pouco mais diferente de personagens que a gente tá acostumado a ver. E vem esse backlash do Titanic, e, segundo ela, foi o que mudou a relação do Oscar com filmes populares. Porque eles não conseguem mais... Você não vê mais isso, assim. Depois de Titanic e Senhor dos Anéis, qual foi o filme de Oscar que foi muito popular, que foi visto por muitas pessoas? Não tem mais. Fora das categorias de técnicas, né? Que, tipo, eu consigo pensar... Que é o que eu acho que eles ficam negociando o tempo todo. Tipo, esse ano a gente teve Homem-Aranha indicado. Efeitos especiais e tal. Pantera Negra até teve um... Foi culturalmente muito relevante também, né? Naquele ano ali. Sim. Também. Mas realmente... Mas, assim, esses filmes que são muito premiados, esses grandes filmes, assim, é sempre uma coisa que a gente só ouve falar ali naquele mês antes do Oscar, aí fica aquela conversa ainda um tempo depois é apagado da memória coletiva, assim, ninguém meio que não lembra o que aconteceu. A gente lembra, sei lá, tô lembrando aqui os últimos anos, sei lá, Parasita. Que foi dificílimo pra conseguir assistir. Que era uma coisa que a gente tava tendo uma discussão nos bastidores. Cara, como foi difícil encontrar Parasita pra assistir? Aí depois ganhou o Oscar, rolou de relançarem uma coisa assim. Mas não tem essa relação também dos filmes? De validação e de se não pode... E aí o filme continua... O filme que já tinha saído do circuito volta pro cinema para as pessoas assistirem, porque elas viram que ganhou o Oscar. Tem super isso, assim. Mas é isso que eu tô falando, assim. O filme ficou lá atrás, sei lá, 10 pessoas viram, aí ganhou 8 indicações ao Oscar, aí ganhou o melhor filme e pronto, aí volta pro circuito de novo por causa do Oscar. Então tem como a cerimônia tá perdendo de audiência, assim, gradativamente, de ano após ano, tem essa necessidade de criar essa conexão ali, por isso que eles criaram essa categoria de filme popular, né? Porque e aí vem os incel tudo lá, votando e aí ganha, sei lá, o Flash entra na força. Gente, eu sou decenalta, mas eu ri. E aí todo mundo na transmissão ficou tipo assim, meu, o que tá acontecendo? Aí meteram o Zack Snyder no bagulho e eu decenalta, tipo, pô, galera, mas é legal o filme. Tipo assim, na zoeira, porque, meu, achei também meio absurdo. Mano, assim, você pensa que é popular, pô, Homem-Aranha foi foda. Tinha um monte de coisa, mas eu falei, mas quem meteu o Zack Snyder no bagulho? É foda. Melhor cena de filme, o Flash. Nossa, que eu nem sabia. Eu não vi esse filme, tá? Do Zack Snyder, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, assim, eu nem sabia que existia essa cena do Flash, assim. Não, ela é legal, assim, mas eu fiquei tipo... Mas você vê que rola uma máfia, né? Uma coisa meio votação do Big Brother. Foco no G-Show, galera. A galera foi lá votar no Zack Snyder. E quem tava ganhando era o Cinderela lá da Camila Cabello. É verdade. Olha só, entendeu? Eu não tenho condição com isso, gente. Assim, mas tá lá, né? Tentou ali fazer alguma coisa. Eu tava preparada pra, tipo... Pô, a cena dos 3 Homem-Aranha é legal. Tipo, se a gente vai fazer um negócio popular, eu acho que ia ser um negócio, mas... Enfim, é porque também, pensando nesse rolê do Zack Snyder, a Liga da Justiça do Zack Snyder estreou no cinema lá fora. Estreou no cinema e na HBO Max.
outra desenvoltura, outro desenvolvimento, porque, enfim, eles estavam num outro momento da pandemia, diferente do que a gente estava aqui. A gente Sim. teve que esperar ainda mal tempão pra poder assistir na HBO Max. Mas eu não tô justificando, eu achei bizarro, assim, sabe? Eu sou super fã, tipo, mas eu achei muito bizarro. Eu sou fã, mas não sou otária, como diz o Lorde. É que vira uma situação muito esdrúxula. Você tem uma premiação que tá totalmente descolada do grande público, e aí você tem esse prêmio que tá totalmente descolado da premiação. Não faz sentido, uma coisa não casa com a outra. Aí a gente tava falando, tinha que ser um voto pro CPF, sei lá. Mas é isso, né? Foco no G-Show, galera. Não, assim, Foco no G-Show. surreal. E a gente tava falando dessa coisa só pra eu não perder esse fio, a gente tava falando da coisa da desenvoltura dos filmes, mas eu falei assim, mas, mano, eu não fui ver Amor, Sublime Amor no cinema. Principalmente, olha que loucura, Amor, Sublime Amor não conseguiu ficar muitas semanas em exibição, porque, se eu não me engano, era a semana de algum filme da Marvel, acho que era Sim. Homem-Aranha, inclusive. Capaz. Homem-Aranha, na outra semana tinha Matrix. E, mano, o senhor Spielberg foi engolido. Eu fui assistir, tipo, agora, em casa, saiu na Star, né? Você viu? Amor, Sublime Amor? Não vi, foi um dos poucos que eu não vi. Mas não, vira uma situação muito esdrúxula, porque a gente vai ter uma concorrência desleal também por essa sala de cinema. Se você for ver a categoria de animação ali do Oscar, 60% dos indicados eram do mesmo estúdio, no caso a Disney. E aí como que você concorre com isso? Assim, cada vez mais esse tipo de situação vai acontecendo. Assim, você vai ter um conglomerado dominando completamente ali a sala de cinema, a conversa, a atenção da gente, o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver, vai sendo dominado por esses conglomerados empresariais, assim. A Disney tá comprando tudo, e aí agora a Amazon comprou a MGM, e aí vai ficando um monte de conglomerado, assim, de empresa que vai dominando todo o mercado e não tem espaço para mais nada, assim. Então, quer dizer, vem um filme do Steven Spielberg que não consegue ficar, sei lá, quanto tempo que ficou em cartaz. Foi assim, uma semana, muito pouco. E assim, eu não gosto muito de musicais, mas é bonita, é uma releitura muito bonita de Amor, Sublime Amor, né? Inclusive, menino, eu não sabia que pintaram os atores, a primeira versão de Amor, Sublime Amor, pintaram os atores de latino, de morenos. É complicado. Rapaz! É complicado. A história de Hollywood é uma história bem complicada. Assim. E aí, nessa versão, né, Spielberg, né, a galera chamou pessoas latinas, né? Até quem ganhou a atriz coadjuvante é uma mulher negra. Adriana DeBose. A DeBose. Que eu não sei se estou pronunciando certo, mas... DeBose. Afro-latina, bacana, tal. Eu achei legal, achei bonito. Mas eu fiquei passada com a história. Falei, meu, Hollywood, gente, pelo amor de Deus. É uma loucura, É uma loucura. E essa coisa das salas de cinema, da Marvel, não sei o quê, e tudo mais, a gente vive esse fenômeno, a gente vai falar aqui, que é a tal da marvetização, que é essa fórmula de fazer filme. Pô, construção de 10 anos da MCU, muito legal, nananã. Mas também não sai disso, né? É só isso. A gente tá na mesma coisa aí há mais de 10 anos. E aí, é literalmente uma forma. Fui ver Cavaleiro da Lua. E aí, nossa, vi também. Primeiro episódio, eu gostei. Aí, segundo episódio, já começou com muita pedra. Falei, gente, é isso? É tipo assim, uma cena muito violenta, daqui a pouco aparece um yeah! Eu lembro de um tem uma cena no filme do Doutor Estranho. Que só teve um até agora, né? Vai sair o 2 agora e tal, mas eu lembro que tem uma cena que é ele, quando ele finalmente veste a roupa, e aí ele põe a capa e tal, e aí a capa tem aquela coisa da capa ser meio que um personagem, eles fizeram isso no filme, né? E aí quando ele veste a roupa, que ele assume a identidade ali do herói, assim, aquela cena triunfante, aí a capa faz um negocinho que é uma piadinha. Que pra mim é muito uma falta de confiança no próprio roteiro, assim, você tá construindo aquele personagem, que tá tendo aquele momento triunfal ali, e aí você não confia na construção que você mesmo fez, você roteirista fez, e aí você vai e coloca uma piadinha, porque se o público não comprar aquilo ali até agora, pelo menos ele comprou a piadinha. É uma maneira de
dizer, opa, galera, sabe? Igual você falou, assim. Tipo, Não, é surreal. E Cavaleiro da Lua, o cara é um psicopata, entendeu? O cara, tipo assim, tem várias personalidades, ele sai assassinando as pessoas, entendeu? E aí, tipo, ele acaba de matar. Aí vem uma piadinha. Você acha que se a Marvel ganhar um Oscar, sei lá, de melhor filme, olha isso, gente, estou sendo ousada aqui. Acabou pra gente? Acabou? Cara, o que eu acho estranho da Marvel, e eu acho que. E aí eu amplio a questão pra Disney também, é essa coisa do canon. Eu acho que isso aí tá meio que destruindo. Não gosto de ser apocalíptico assim, não, mas vou procurar outra palavra. Tá meio que maculando, assim, a nossa relação com a cultura, porque a gente fica muito apegado a canon. Ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode ser assim, porque esse personagem não é assim. Mas e se eu quiser que o personagem seja assim? Se eu escrever a minha história de um jeito que o personagem é assim? No quadrinho é assim. No quadrinho a gente tem essa coisa, qualquer gibi, assim, de super-herói, você vai ter os runs, né? Então vocês vão contratar um cara que vai escrever uma história, por exemplo, do Homem-Aranha, por alguns anos, ele vai falar assim, não, dessa vez eu vou escrever aqui uma história que o Homem-Aranha vai trocar de corpo com o Dr. Octopus. Aconteceu, essa história existe, né? E aí ele vai lá, escreve ali, brisa essa história até onde ele quer ir, depois ele devolve o personagem de volta, assim, para o seu status original, mas porque ele só queria fazer essa experimentação, assim, imagina se isso acontecesse. Isso acontece no quadrinho o tempo todo, então a gente não vai ter essas versões tão puras dos personagens, de que tem que ser assim, tem que ser escrito dessa forma. E aí a gente tem a Disney fazendo isso não só no universo do super-herói, não só querendo construir a versão definitiva do Homem de Ferro, a versão definitiva do Capitão América, que é a versão definitiva que eles estão criando aqui, jogando aquilo ali pra gente. Mas, por exemplo, as próprias princesas Disney também, a gente tem essa coisa da Cinderela, por exemplo. A Cinderela, quando você pensa na Cinderela da Disney. E aí aquilo é como se fosse a versão definitiva, mesmo você sabendo que não é, que essa história da Cinderela já existe antes. Pequena Sereia, né? E até assim, a Cinderela é uma história que tem versões dessa história que remetem à cultura egípcia. Então elas são histórias que são contadas em várias partes do mundo, histórias populares, e aí de repente vem a Disney e fala assim, não, essa aqui é a versão definitiva, toma aqui pra você. A gente é que diz o que é certo e o que não é, o que pode e o que não pode, qual é a história que você consome e qual é a história que você não consome. Eu acho isso bem, bem complicado, ainda mais pegando coisa de história popular que é uma coisa de tradição oral, que não tem consistência, não tem a versão original. Qual que é a versão original da Cinderela? Não tem, porque cada lugar se conta uma versão diferente. Mas até o jeito como a Disney faz esses filmes, a gente acaba acreditando que existe uma versão original. Na versão original da Cinderela, os pássaros comem arrancam os olhos das irmãs e tal. A gente ouve essas histórias assim, mas essa versão não é a versão original, é uma das várias versões que se contam, mas por causa dessa coisa de canonização da cultura, a gente fica acreditando que existe, assim, a versão certa do Capitão América é essa, a versão certa da Cinderela é essa. Eu acho que isso vai deixando a gente mais chato, e aí acontece essas coisas, por exemplo, que tá acontecendo o backlash lá da série do Senhor dos Anéis, porque não pode ter elfo preto. Gente, quem falou pra você que o elfo tem que ser de um jeito só? O elfo nem existe. Assim, Thiago, é tão triste, né? A gente ter que partir da ideia primária de que, brother, sereia não existe. E você foi falando, eu fui lembrando muito que eu acompanhei a história agora vai ter o live action da Pequena Sereia. E é isso, a Pequena Sereia é tradição, já foi interpretada por várias pessoas até o momento que chega a Pequena Sereia da Disney e tal, a Ariel, da animação. E aí a galera, tipo, surtando. Não, mas você tá estragando a minha infância. É uma loucura. E aí vem... Nossa, eu me preocupo, né? Assim, me preocupo com muitas coisas. Mas eu acho que isso vai deixando a gente mais burro, culturalmente. A gente ficar tão apegado a essas coisas. Não, eu quero entender o que essa história tem pra acrescentar na minha vida. O que isso aqui pode ser diferente? Qual que é a minha relação com essa história? E não, na versão original não é assim. A gente fica muito preso a esses canons e essas coisas que eu acho muito bobagem. E aí, com o MCU, como ele se construiu, né, até agora, acho que ele fortaleceu ainda mais isso, uma coisa que já vinha acontecendo antes, com a própria Disney, né, de pegar histórias que nem são dela. Por exemplo, olha uma coisa que é engraçada, assim, que eu sempre lembro, que os anões
da Branca de Neve. Eles não têm nome. Em nenhuma das histórias anteriores eles não tinham nome. Eram 7 anões. E aí a Disney vai lá e faz Branca de Neve e 7 anões, aí cria a Tim, isso é tudo criação da Disney. Mas a gente pensa nos 7 anões da Branca de Neve como o Atim, o mestre e não sei o que lá. Você foi falando, eu lembrei de Coco, né? A Vida é uma Festa que eles se apropriaram. Sim. De tradições orais pra contar essa história. E acho que Encanto agora é a mesma coisa. E aí fica essa sensação de que por ter algum tipo de representatividade, então a gente se contenta com muito pouco, assim. Tem representatividade, assim, vai ser uma história latina. Mas qual é a história que está sendo contada ali? Aí, isso que eu fico... Quando falar de representatividade também, eu fico pensando nisso, assim. Tá tudo dentro dessa coisa da versão definitiva, assim, vem uma empresa bilionária e fala assim, essa é a versão agora, aqui que a gente se apropriou de outra, essa é a versão definitiva. A gente tá ditando isso aqui de cima para baixo para você, não é você que se relaciona com a história, é a gente que diz como que você se relaciona com essa história. Aí que eu acho estranho. Não, é muito estranho, é muito importante você trazer esse ponto, assim, porque às vezes a gente fica falando, a gente gosta, eu mesmo acompanho, acho legal, várias coisas, é muito legal, né, você lê um gibi e depois você assiste. E eu super gosto, adorei Homem-Aranha, adorei, nossa, me diverti horrores no cinema, foi uma grande surpresa pra mim, mas eu sempre fico pensando nisso, assim, o que essa empresa tá dizendo, assim, né, e aí é engraçado. E aí vira agora o Homem-Aranha voltou pra Sony, né, não vai ser mais da Disney, não, nunca foi da Disney, né, mas assim, eles pegaram emprestado ali pra fazer esses 3 filmes, e agora a Sony vai pegar de volta, e eles estão desesperados pra fazer franquia, desde os filmes lá do Andrew Garfield que eles estão, assim, aí vira essa coisa de marvetização que você estava falando, assim, que eles estão Morbius, não sei o que eles estão querendo fazer a franquia deles de qualquer jeito, né? Nossa, Morbius, pelo amor de Deus, gente. Você trouxe uma coisa a gente tá na Disney falando, assim, nossa, muito importante falar o quanto... Pra mim, me atravessou também. Você tem a categoria de animação. Você tem 3 filmes da Disney. Cara, Raya não é tudo isso. Luca é legal? Mas assim, também não acho que devia estar lá. Aí Encanto, beleza. Encanto teve, né, vários desdobramentos, né, sim, música. Culturalmente relevante, né, pelo menos isso, assim, a gente dá pra dizer isso. Assim. Pô, Família Mitchell, né, traz uma ideia inovadora, que é o 2D, a linguagem 2D misturado com 3D. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, que esse filme aqui foi o mais interessante de animação, mesmo não sendo, assim, uma coisa tão groundbreaking, assim, nossa, não mudou minha vida, nem nada do tipo, mas eu achei o filme mais interessante de animação, assim, que eu vi naquela época que saiu, por causa dessa coisa da linguagem. Do jeito que eles fizeram os backgrounds, assim, eu fiquei vendo os documentários na época, os making-offs, assim, eu achei tudo muito interessante, assim, como que eles estavam realmente... a Sony tá investindo de um jeito muito legal em animação, né, desde Homem-Aranha no Aranhaverso, de criar uma linguagem... estúdio, né? É a Sony. E aí eles estão querendo criar uma nova linguagem de animação 3D, que já é uma coisa que tá dominando, né, a cultura, a coisa da animação, tá sendo muito dominada pela animação 3D, a animação 2D tá meio que caindo no esquecimento, mais ou menos, assim, de certa forma, porque é muito caro, né, tem todas essas questões. E aí a Sony, eu tô vendo, assim, desses grandes estúdios que estão batendo de frente, assim, com a Disney, é o que tá fazendo coisas mais interessantes, pelo menos tá, tipo, inovando em linguagem, e não só naquela coisa do 3D que a gente já tá meio que saturado. Eu pelo menos, já tô meio saturado, embora eu goste de vários filmes da Pixar e tal, da Disney, assim, mas eu tô um pouco saturado desse tipo de linguagem, dos filmes serem todos muito parecidos, do design dos personagens serem todos muito semelhantes, né? Os 3 filmes que estavam indicados da Disney. É tudo muito parecido, né? Tudo se você olha, parecido. Assim, se você não viu, aí você passa uns frames, assim, de cada um, você acha que é meio que o mesmo filme. E a gente estava falando dessa coisa de animação, esse dia a gente estava discutindo lá no grupo da Perifacom sobre a Era do Gelo, cara. O Rafa fez um texto sobre o primeiro A Era do Gelo, que, meu, pra mim é muito foda, muito marcante. E como mudou e agora tá uma porcaria. Que a galera satura também as franquias pra caramba. Mas que é um negócio, né? A gente vai... Você vai ter eu tava pensando muito nessa coisa da Sony com o Homem-Aranha. Como eles estão investindo... desde a época do Andrew Garfield, eles queriam muito fazer o universo expandido lá dos filmes do Homem-Aranha.
E aí, por causa disso, eles vão repetindo os mesmos erros. Lembra que o primeiro filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, ele até que teve uma recepção ok, né? Não foi a melhor coisa, mas assim, foi até refrescante ver, olha, que um filme de Homem-Aranha, mas assim, ele não é tão igual ao outro, tem umas coisas diferentes, umas coisas, é uma versão diferente do Homem-Aranha, tipo, tem seu frescor ali. E aí o segundo teve interferência muito forte do estúdio pra enfiar os vilões, pra enfiar cada vez mais vilões, porque eles queriam expandir esse universo e fazer o filme do Sexteto Sinistro. Eles estão investindo nessa história do Sexteto Sinistro há mais de 10 anos. Eles querem muito. O drama, perdeu tudo morando de aluguel, a Sony. Eles estão investindo nisso, e aí eles ficam atochando vilão nos filmes lá, pra ver se alguém... Só que assim, é tudo... Imagina, é muito fácil imaginar que eles estão vendendo isso ali pra investidor, sabe? Não, a gente vai colocar se a gente colocar esse personagem aqui nesse filme, todo mundo vai querer o filme desse personagem, e aí a gente faz 5 filmes, e aí vocês vão ganhar... E todos eles vão ter a mesma bilheteria do Homem-Aranha, óbvio, né? Que vai ter, né? Vão ter a mesma bilheteria do Homem-Aranha, porque todo mundo vai ver filme, só porque é o vilão do Homem-Aranha. E aí o investidor, beleza, toma aqui o dinheiro, faz, aí coloca mais. Não, coloca esse outro vilão aqui também, porque aí a gente já tem mais 3 filmes garantidos. Não, Morbius é assim, é tenebroso, tenebroso. É tenebroso, gente. Assim. E não no bom sentido, né? Assim, tenebroso, muito rápido, o roteiro precisa entregar muita coisa. Eu já fiquei, assim, decepcionadíssima com Venom 2. O Venom 1, beleza, mas no 2... Meu, eles estão ali num... Nossa, gente, essa coisa da marvetização, que precisa enfiar piada em tudo, não sei se você gostou de Batman, mas eu li uma galera, uma crítica, eu fiquei assim, gente... Vocês estão comendo cocô. Que era tipo, Batman é ruim porque não tem piada. Mas, gente, precisa ter piada em tudo? Você assistiu o Batman? Assisti. A minha opinião... Você acha que vai entrar no Oscar? De 2023? Eu espero que não. Mas, assim... Eu gostei, eu achei um pouco... Eu acho que ainda tem... Uma amiga minha falou assim, olha, tem um retrogosto aqui do Christopher Nolan. Eu senti isso, assim. Tipo, é um pouquinho diferente, mas assim, a gente ainda tá preso a essa imagem do Batman ali do Christopher Nolan e do Zack Snyder, né? Então, o Christopher Nolan foi lá e fez aquela trilogia, e o Zack Snyder herdou e tipo, levou até um extremo de filme sombrio e realista. E assim, eu gosto do Batman, sabe? Assim, eu gosto do gibi do Batman, eu gosto dos desenhos do Batman, e pra mim o Batman não é isso, assim. Óbvio que cada um vai ter uma relação com esse personagem, mas virou essa coisa de que um filme do Batman só pode ser feito desse jeito. Essa é a única forma de fazer um filme do Batman. Tem que ser sombrio, ele tem que ser o solitário ali, e ele tem que ficar ali, nossa, não sei o que, batendo em mendigo, não sei o que. E aí, assim, virou essa coisa de que o Batman só pode ser assim. Só que o Batman, ele tem várias caras, né? Se você pegar um gibi... Eu tava assistindo essa semana o Batman dos anos 90, aquele desenho. Ai, animação, né? Gente, é muito idiota, é maravilhoso. Só que tem umas coisas muito idiotas, assim, de super-herói, essa coisa meio cafoninha de super-herói, tá tudo ali. Se alguém fizesse um filme do Batman baseado nesse desenho, assim, o pessoal ia ficar falando a mesma coisa que tá falando, assim, o Batman marvetizou. Mas é porque super-herói é um conceito meio idiota mesmo. E é legal por isso, assim. O acerto da Marvel nesse sentido é meio de entender a parte idiota, assim, que a gente que lê gibi e tal, a gente também tem essa parte muito idiota do super-herói, ele tem aqui uma aranha radioativa, picou e não sei o quê. E aí eu queria que o Batman fosse mais idiota, assim. O meu sonho é ver um filme do Batman meio idiota. Que ele não fosse esse cara solitário, assim. Mas eu sei que a gente não vai ter isso, porque a gente tá muito preso. O Nolan destruiu o Batman. A gente tava falando na redação do Batman Lego. Você gosta do Batman Lego? Gosto. É legal, eu gosto. O Batman da Liga da Justiça, da animação também é legal. É ótimo, que herdou da série do Batman, né? Foi a última coisa que sobrou, assim, dessa leva. As animações da DC são muito boas. A DC manda muito bem a animação. Muito melhor do que nos filmes. Você tem um entendimento ali de quem são esses personagens e de porque até o Super-Homem, que o pessoal fala que Super-Homem é difícil de adaptar e não sei o que. Assiste o desenho lá, cara. Tá lá. O desenho, tipo, Super-Homem é super legal. Tem tudo, assim, do que uma história de Super-Homem poderia ter num filme, né? Mas aí fica essa coisa realista, e aí fica essa coisa do comentário político meio raso, que eu achei também esse Batman, assim, ele
tem uma necessidade, assim, de fazer um comentário político, mas é um comentário político raso, assim. Você Só não- que ele acha que tá falando uma coisa muito profunda, né? O filme tá achando que tá, nossa, eu vou girar aqui esse negócio aqui, sua cabeça vai virar do avesso agora com esse filme. Você nunca vai pensar, nossa, imagina se os bilionários são culpados pelos problemas, eu vou só jogar essa sementinha aqui. E aí fica só isso, entendeu? Na verdade, não, a culpa não é dos bilionários, a culpa é dos imigrantes. Alguém faz um corte, assim. Veja aí o que a hora Thiago acha sobre imigrantes. A gente tava falando sobre melhor filme, a gente tava falando sobre Coda, né? É. E eu queria trazer muito, não entrando no filme que a gente tava comentando, mas sobre o quanto uma galera não aceitou ele ganhar melhor filme e os argumentos serem muito absurdos. Muito raso, né? Ah, como assim? É um filme. Ele é muito popular. Gente, qual o problema do filme? É um filme de sessão da tarde, como se sessão da tarde fosse uma coisa ruim, né? Qual o problema de ser sessão É um da tarde? elitismo? Não é um elitismo. Mas é pra isso que serve o Oscar. Pra dizer, isso aqui é o que gente rica e interessante gosta. Isso aqui é o que vocês da ralé gostam. Vocês que assistem sessão da tarde aí. Aí vira essa dicotomia cognitiva aí nas pessoas. E eu ouvi o crítico falando, ele falou assim, porque Coda não traz nada novo. Aí ele começa o podcast falando assim, eu não vou expor ninguém aqui, mas ele começa o podcast falando assim, não, porque o Oscar tem que mudar, não sei o quê. Aí você vê um filme sendo premiado, que é um filme que traz uma pauta muito importante, que são das pessoas surdas, que, porra, ele é uma adaptação, né? Uhum. Se eu não me engano, de uma versão italiana ou francesa. E aí, no filme, são pessoas não surdas que interpretam. Nesse já trazem os atores que são surdos. Pô, muito legal, é um apontamento muito da hora pra academia. E aí você tá premiando essas pessoas, não tá nada diferente. E já não é super diferente, né? Você fazer um filme que tá numa linguagem onde o áudio é muito importante. Olha lá, categoria de mixagem de som. Olha lá, então... Tá vendo? E aí vem... Mas é porque tem umas pessoas aí, porque quando não é pra elas, elas ficam muito incomodadas. Quando não é especificamente pra elas, assim. A categoria de atriz, né, de melhor atriz, a gente estava até comentando sobre isso. Geralmente essas mulheres que estão indicadas para melhor atriz, elas não estão dentro de o filme que elas interpretam não são sobre coisas expansivas, são sobre coisas do universo feminino. Uhum. Enquanto os homens que estão lá na categoria, eles estão lá vivendo outras coisas. Às vezes são dramas pessoais, ou dramas do próprio diretor, né? A gente teve bastante isso nesse Oscar. Filmes que, na verdade, eram quase que biografias dos próprios diretores, né? E aí, as mulheres não, né? Elas sempre estão dentro dessas categorias sobre o universo feminino. Porque não é, né? A mulher não pode ser universal, né? Tem que estar na caixinha. E até o critério que se usa para avaliar atuação é muito ditado por experiências masculinas, eu acho. Não sei se você concorda comigo, assim, mas é essa coisa, por exemplo, do ator do método, sabe? Assim, o Leonardo DiCaprio foi lá e aí tem dormiu com o urso lá, não sei o que, essas coisas assim. E aí vira essa coisa dessa glamorização, dessa atuação muito violenta quase, assim, muito, muito crua e tal, que tem uma ligação tem uma relação com masculinidade também. Tipo o Benedict que teve que ficar sem tomar banho. E essa coisa, e quanto que, por exemplo, a atuação... Eu lembro da época daquele filme que é com aquela Saoirse, que eu não sei falar o nome dela, menina, que é a história dela com a mãe. Esqueci o nome do filme agora, ela é bacana, né? Citei aqui o exemplo do filme. Vocês lembram do filme que eu tô falando? Lá da Lady Bird. Lady Bird. E eu lembro dessa discussão ali na época, né? Porque Lady Bird não é um filme histérico. É essa palavra que eu tava procurando, sabe? Assim, rola o critério de avaliação de atuação é baseado na histeria, no grito, sabe, aquele, da Scarlett Johansson lá, do História de um Casamento, que é a cena que mais circulava é do cara socando a parede. Uhum. Então rola essa valorização da histeria, do grito, da violência, da atuação muito corporal, e essa atuação mais sutil, mais focada no detalhe, que, não estou dizendo que isso é feminino, mas que isso é estereotipicamente associado à feminilidade, isso
é subvalorizado nessas premiações. Não tem algo. Não se fala disso assim, nossa, olha como ela captou a essência dessa personagem só com um olhar, só com uma forma de. Um gesto muito sutil. Que eu acho que a Kristen Stewart entregou muito. Uhum. Essa coisa do olhar, dos detalhes. Eu tava assistindo o filme. Reassistindo o filme O Tigre e o Dragão. Né, tava assistindo pro podcast que eu faço, e aí eu tava assistindo e eu fiquei muito impressionado com isso, porque é um filme de luta, né, de luta de espada e tal, mas é um filme que é todo baseado em olhares. Você vai ter os personagens, a troca de olhares dos personagens, assim, é tudo muito, tem muita sutileza. E na maior parte do tempo, principalmente numa premiação como o Oscar, não é esse tipo de atuação que é valorizado. É sempre a situação da histeria. É sempre o cara quebrando a parede, é sempre o cara gritando, Leonardo DiCaprio e o urso. O método, né? O Jared Leto, a gente tava falando agora, né? Do Morbius, assim. Ele foi lá e ele ficava andando de muleta pelo set. Olha que desrespeito. Que a história... Ele ficava andando de muleta pelo set, porque o personagem tava doente, não sei o quê. E aí, tanto é que... E aí, a história tava falando que... A reportagem falava que as idas dele ao banheiro estavam demorando muito, porque ele ia de muleta pro banheiro. E aí atrasava muito a gravação. Filha e aí da puta. arrumaram uma cadeira de roda pra ele ir no banheiro. Assim, olha. Eu acho tão desrespeitoso. Tipo, não faz. Mano, que. Com a equipe que Sim. tá ali, né? Pô, tu tem que trabalhar aqui. Esse E babaca. com andando- pessoas com deficiência, sabe? Assim, pô, o cara tá lá. O cara pegou uma cadeira de roda ali que podia estar sendo usada por outra pessoa que realmente precisa. O cara quer pagar de palhaço no set de filmagem. Tipo, filha da puta. Você usa quando você precisa, né? Tá fazendo a cena, entendi, né? Se machucou, nananã. Mano, Não, eu odeio. Eu sou muito. A Glenn Close, ela fala isso, né? Quando uma vez perguntaram pra ela sobre essa coisa de método, ela fala: não faço método, não fico fazendo laboratório pra fazer o personagem. Não, eu vou lá e interpreto, é meu trabalho. não, o Benedict ficou lá, sem tomar banho. Gente. Sem falar com o antagonista dele do. Você gostou de Ataque dos Cães? Gostei. Porra, agora que eu não tô mais na transmissão da TNT, eu preciso falar, gente, eu demorei 4 dias pra terminar o filme. É complicado. Tem essa questão aí, a tiktokização, né? Mas eu sofro com isso também. Eu não tenho mais paciência pra ver filme longo, não. Eu não sei, não me bateu. Não bateu com Não você? bateu em mim. Eu achei interessante. Não foi a melhor coisa que eu assisti, assim. Nossa, me marcou muito, assim. Eu pensando assim que, tipo, eu tenho paciência, eu gosto de desligar, eu tento ter o ritual de sentar, assistir as coisas, mas é porque não me bateu. Porque Naquele momento ali não foi pra você. Não foi, porque, por exemplo, Amor Sublime Amor, eu dei play já reclamando. Esse caralho aqui, essa merda de musical, não sei o que. O povo fica cantando esse aqui, Spielberg não gente. tem Conversa mais- normal, para de Esse cantar, Spielberg não. não tem mais o que fazer, vai fazer um filme de dinossauro, que saco. Não, adorei. Olha só. Adorei. Aí eu fiquei depois escrevendo pra minha amiga, não, porque os detalhes do figurino, não, certeza que vai ganhar, eu amei, não sei o quê. Fui eu com Drive My Car também. Assisti o filme inteiro, assisti reclamando. Reclamei. Pra que isso? No final do filme, eu pensei, nossa, mas é bonito mesmo, né? É lindo o filme. Você É fala, lindo. caraca, Nossa, faz muito o filme é mó bonito, né? Não, e aí eu defendi o filme, assim. Não, mas faz sentido o filme ser longo, faz sentido o filme ser chato, entre aspas, né? Faz sentido o filme ser lento, né? Tipo, é parte da brisa do filme, assim, porque realmente, né? Gostei do filme. Foi horrível a experiência de assistir. Mas é lindo o filme, é bonito, é legal, faz sentido. O mais longo que tava concorrendo. 3 horas, gente. Quem tem tempo pra isso? E o do Almodóvar, o Madres Paralelas, você gostou? Esse eu não vi. Eu tô igual a Glória Pires aqui, não posso opinar aqui. Não, mas é isso. Meu, tem isso também, né? Que acho Mas que ele- vale a ele- pena falar. Que é isso, assim. Principalmente gente que trabalha com isso, aí sai a lista. Aí tem que correr atrás pra assistir, tem que ir na locadora da internet, porque o filme não saiu ainda. Cara, teve documentário que eu não vi, porque eu não consegui Não tem. baixar. Não, ainda mais esses filmes assim, né? Você não acha em lugar nenhum. E aí fica com Deus, né? Porque aí você não tem onde ver, você não assiste. Aí você vai ter que comentar sem ter assistido. Muito bacana o filme. Não, acho que Super interessante. acho que o diretor conseguiu passar a sua visão. Agora, vamos botar mais lenha na fogueira. Você acha que
Vou botar a lenha da fogueira. O que você acha de Green Book? Meu Deus do céu. Você acha que, por exemplo, esse filme, por exemplo, Coda ter ganhado, aponta para uma mudança da academia ou estamos fazendo média? Quais são suas sensações? Eu sinto que é uma grande média, assim. Acho que eles estão mais preocupados com o anunciante ali e com backlash do que com... Eu sinto que é uma grande média, assim. Eu não acho que tem uma grande mudança no Oscar, não. Eu sou muito cínico em relação a essas coisas, assim. Em relação... Eu vejo que eles estão muito preocupados, assim, em mudar alguma coisa, em fazer algum tipo de mudança, mas eu não acho que é muito substancial, não. Ainda mais com essa questão agora do Will Smith, que aí você vai já ver que tá ali, essa coisa do racismo e tudo mais, tá tudo ali ainda, assim. Eles estão mais preocupados com pegar... em fazer média com o anunciante, basicamente, né? Não é nem... que é na TV aberta, né? E TV aberta lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui do Brasil, né? Sim. E a academia, esse rolê teve até piada, né? Acho que foi a Regina que foi acompanhar lá as instalações do Oscar, né? Que eles são associações, vivem de doação e tudo mais, horário de TV e tudo mais. E aí, meio que o museu lá, com as coisas. Nossa, esse aqui foi o rolo de papel higiênico que fulano usou quando foi gravar, não sei o que. Mentira, a gente não tem isso do rolo de papel. Mas, não, realmente... Eu fico triste, cara. Fica sempre ali, né? E é sempre tudo muito localizado, assim. Esse ano a gente vai fazer uma média aqui, vai premiar esse filme, aí ano que vem continua daqui a 7 anos, continua sendo só os Branquela indicados. Tal. É muito pouco o que eles fazem, assim. Eles acham que estão fazendo muito, né? Eles acham que estão se modernizando. E não tá, não. Eu sou muito cínico em relação a essas coisas. Como você se sentiu quando o Green Book ganhou? Então, aí puxa demais, entendeu? Sabe, é muito difícil. Uma palhaçada dessa, gente. Green Book. Não dá. É igual no... Ai, meu, não sei. O Grammy tem muito essa... Também, né? Outra premiação muito... Vamos falar de Grammy. Muito tradicional, que tá tentando se modernizar. Esse ano o Grammy eu senti um pouco mais do que o Oscar. Sério? Esse ano, assim, tipo... nas premiações, assim, eu senti que... Porque, nossa, o Grammy é muito... Historicamente, assim, ele tem uma história de racismo muito forte, muito atrasado, né? Então, tipo assim, o Nas ganhou, eu acho que o melhor álbum de rap em 2021. Tipo, o cara tem uma história de 30 anos de carreira nas costas, só foi ganhar prêmio agora. E aí a banda que tava lá, Glass Animals, tava lá de melhor revelação, artista revelação. Eles estão na luta aí há 10 anos. Como que é revelação? A banda existe há 10 anos. E tem essa história mesmo, assim. O Grammy é muito... Mas eu senti esse ano um caminho um pouco mais diferente. Um esforço um pouco maior de dar uma diversificada ali nos indicados, de melhorar um pouquinho, assim. Senti um esforço maior do que no Oscar. Mas essa coisa da própria criação das categorias lá na década de 90, das subcategorias, né? Mano, essa coisa de... É uma coisa pra se prestar atenção, esse negócio de música urbana, que agora eles estão trazendo pro Brasil. Não vem com essa porra de música urbana, daqui, não. Vai tomar no cu, entendeu? Não quero. A gente não quer isso. Nossa, música urbana, que aí é isso, não. É música, aí música urbana, que é a música dos pretos favelados. E é muito louco porque a gente tava conversando... categorias racializadas, né? Exatamente, que aí que é isso, né? A Beyoncé... Mano, como que a Beyoncé nunca ganhou um Grammy em categoria principal? Nunca ganhou. Aí vem a Jazmine Sullivan, ganhou, né? Melhor álbum... Melhor álbum pop? Agora fiquei em dúvida. Traz assim. aquela minha ficha, por favor, que a gente separou aqui. Ela ganhou uma categoria setorizada, né? Mas ela merecia ter ganhado. Pelo menos ter sido indicada na categoria de álbum do ano principal. Cara, e a gente tava conversando nos bastidores, sabe quem foi o rapper que mais ganhou nessas subcategorias aí? O nosso querido Eminem. Olha a situação. Olha a situação, gente. Não dá, né?
É triste, É cara. triste. É triste É demais. triste. A gente olha essas premiações musicais e a disposição para premiar pessoas negras. E aí você cria subcategorias. E mesmo assim, cara. E mesmo assim é o branco que ganha. A última mulher negra que ganhou o melhor álbum foi a Lauryn Hill. Gente, faz quanto tempo isso, gente? Foi em 94, faz uns 10 anos. E aí você tem a Beyoncé fazendo história, cada coisa que ela lança, assim, sendo culturalmente relevante o tempo inteiro, em tudo que ela se propõe a fazer. E aí ela não tem essa validação, né? Que é o que eu tava falando, assim, o Oscar e o Grammy também, assim, é uma validação, assim, olha, isso aqui você vai carregar pro resto da sua vida o fato de você ter ganhado um Grammy. E aí não tem acho que a Beyoncé não mereceu. E aí tem E mesmo a Beyoncé, pra poder concorrer a alguma coisa, ela tem que ser a Beyoncé, sabe? Tem que ser aquela coisa maior que todas as outras. Tem que ter esse ar de divindade, de quase, né? Quase divino, né? A deusa egípcia, assim. Ela tem que chegar num status quase divino pra poder ter algum tipo de reconhecimento. Aí você vê, de novo, eu arrumando treta com esse Fadon. Eu vou falar o nome dela certinho. Como é que é o nome dela? Me ajuda aqui, produção, que eu falei errado no episódio com o pessoal da Fresno. Olivia Rodrigues. Rodrigo, lá, falei errado de novo. Olivia Rodrigo ganhando aí com um álbum super problemático, tá, gente? Que ela devia ter subido e agradecido lá todo mundo e o Paramore. E aí você vê uma galera muito boa na indústria que não recebe o mesmo olhar e tudo mais. É complicado, assim, é complicado. E o ano que a Adele ganhou... como é que a Adele ganha da Beyoncé, sabe? Eu gosto muito da Adele, acho foda. Aí estava ouvindo no carro, falando sobre esse rolê da Adele. Na verdade, ela ganhou num ano que se discutia. A gente tá sempre discutindo racismo, mas estava tendo muitas tensões raciais. E aí você tem um álbum que é muito completo, que tá conectado com agora, com a história. Mas a gente prefere premiar o que tá desconectado. O pop, a música fútil. Não tô chamando amor de fútil, tá, gente? Mas. Eu tava lendo até um texto interessante, assim. Lembra que eu tava falando, que eu falei agora há pouco, como que os critérios para escolher, né, para se premiar alguma coisa, eles estão ligados a umas questões estruturais, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cantora como a Adele e várias outras, né? E não só cantoras, né? Mas artistas em geral, assim, essa hipervalorização da música tocada com instrumento de verdade, essa música, assim, é como se essa fosse uma forma mais legítima de se produzir música. E isso também é uma forma de excluir, por exemplo, o hip hop, como se o hip hop fosse uma categoria inferior musical, porque não tem instrumento de verdade, não tem essa coisa da voz e tudo mais. Então é uma forma também de criar uma hierarquia ali baseado em questões estruturais, eu acho, assim, eu vejo muito isso, assim. Então a gente tem essa Adele, que ela é o símbolo dessa mesmo ela ela sendo influenciada por cantoras gospel do passado, mas ela tá lá, simbolizando aquela branquitude e essa arte branca tradicional ali, né? E enquanto que a gente tem a própria Beyoncé, que, enfim, que é uma cantora impecável e, enfim, tem muitos méritos, jamais ela vai ser premiada porque ela tá no outro lugar ali, no lugar de uma arte considerada inferior, né? Aí quando a galera ameaça de fazer xixi no prêmio do Grammy, acho que ele fez xixi. Ele fez. Todo ano, todo Grammy alguém ressuscita esse vídeo do Kanye West fazendo xixi no Grammy. Inclusive, feliz aniversário, Kanye, você é maravilhoso. Cara, você falou dessa coisa da música, que é a mesma parada do filme, né? Que é o que é o filme de verdade, a música de verdade. E o que porra é música global? Essa categoria de música global. O que porra é música global? Eu já não gosto muito dessa coisa, que tem a polêmica do filme estrangeiro, né? Que aí eles trocaram, como é que era? Antes era... Agora é filme... Ai, gente, esqueci. Tinha um negócio antigamente, nos anos 90, era World Music. Lembra disso? Tinha até um programa na MTV, que era do Massari, que apresentava, que era meio a música do mundo. Parece coisa de evangélico, assim, a coisa do mundo. Tô falando umas coisas muito canceláveis aqui, né? Mas, assim, tinha essa coisa da música do mundo, que é como se, assim, tem a melhor música
de uma forma geral, é a música produzida nos Estados Unidos. O resto do mundo só serve para influenciar o artista que tá fazendo música nos Estados Unidos. Assim. Ele bebe de fontes da música. O artista que bebe de fontes. Né? Essa aqui não é música, isso aqui é uma fonte para o artista branco americano fazer a música dele, que é a música de verdade. Então é o tempo todo essas coisas meio colonial, assim. Exatamente. Sabe outra premiação que valia a gente pelo menos pincelar, falar sobre? O fiasco que virou o Globo de Ouro. É verdade. É verdade. Mas o Globo de Ouro sempre foi meio o primo pobre, assim, do Oscar. Sempre foi. Tanto é que até os comediantes que eles chamam é uma galera meio... Surreal, assim, é porque eu lembro que saiu o escândalo lá do Emily em Paris, que, levaram os votantes pro set, só que o set era em Paris. Uau! Compra de voto. Foi um grande babado, né, esse ano, assim. Mas eu acho que sempre é assim. Um boicote, né, os estúdios boicotaram pela falta de diversidade. O Grammy tem essa coisa, né, o The Weeknd, esse ano, ele boicotou o Grammy. Sim. Ele não foi, e era muito essa coisa do esquema de contagem de votos lá, que não é transparente, e sempre que tem alguém boicotando o Grammy, é muito em relação a isso, assim, tipo, como que é feita essa contagem de voto, como que é feito esse sistema de voto que ninguém sabe direito, e acaba sempre premiando essas premiações estranhas, assim, que aí só vai premiar o cara que fez história 30 anos depois, ou 10 anos depois, ninguém sabe direito como que funciona, qual que é o método, ninguém sabe, assim. Não, é surreal, assim, mas o Globo de Ouro, assim, eu sinto que ele foi ficando cada vez mais decadente e agora rolou, né, essa última edição, um boicote até dos estúdios, assim, pela falta de diversidade, mas esse escândalo da compra de votos e Emily em Paris indicada é surreal. Emily em Paris, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca assisti, você já assistiu? Eu não. Sem mais o que fazer, né? Eu tenho mais o que fazer, mas assim, é legal se você quer ficar... Não tô dizendo que você não devia assistir, sabe, mas tem uma coisa que você não premia, entendeu? Enfim, eu não vou ficar aqui, nós vamos ser mais uma vez cancelada. Outra coisa que eu queria trazer pra você é a performance num todo. A gente pode focar no Oscar, enfim, porque tem esse papo que eu quero trazer pra você, mas eu quero falar um pouco da performance do Brasil nas premiações, dos brasileiros, das brasileiras na premiação. Às vezes a gente fica com uma sensação que todo Oscar a galera vai reviver. Fernanda Montenegro, você fala... Por que não somos mais indicados ao Oscar? Por que não chegamos mais ao Oscar? Ou será que estamos chegando ao Oscar e não estamos falando? Porque, enfim, a gente estava comentando nos bastidores sobre Menino e o Mundo. Pô, puta animação da hora. A gente a gente quase chegou, né? Acho que foi Bacurau. Foi pra Cannes. O que tá acontecendo, Thiago? Tem questões internas também, né? Tem questões internas. Tipo, qual é o filme que é escolhido pra representar o Brasil lá fora? Então, por exemplo, o Bacurau na época, o próprio Kleber Mendonça, ele tem uma grande mágoa não sei, né? Tô falando aqui da mágoa do pessoal dele, não sei. Mas existiu essa história da imprensa, que é um comitê de imprensa, né? Que escolhe qual filme que vai representar o Brasil no Oscar, que vai disputar algum lugar ali nos indicados a filme estrangeiro ou qualquer coisa. E aí Bacurau não foi, colocaram outro filme no lugar, que eu não lembro agora qual que foi. Se eu não me engano, foi inclusive que foi uma atriz que dirigiu, que era o filme sobre a vida de um diretor brasileiro. Não, brasileiro não, argentino. Caraca, velho, esqueci. A Bárbara Paz? Bárbara Paz, Não é? Babenco. Ai, gente. E aí tem várias questões internas que eu não tô super familiarizado, assim, mas tem a questão interna de qual filme escolhe, que aí é disputa interna, disputa de poder, e aí, enfim, de quem campanha tá... Campanha, quem tem mais... nos próprios Estados Unidos também, né, tem essa coisa da campanha pra ser... Eu gosto muito da imagem que tem do David Lynch promovendo a Laura Dern, assim, que ele colocou uma cadeirinha na rua e um cartaz em cima desse, For Your Consideration, Laura Dern, assim, ele quer muito que a Laura Dern ganhe um Oscar um dia. Mas eu acho que rola essa coisa interna porque eu acho que Bacurau era um filme que tinha muito potencial, assim, de disputar um Oscar, assim, de ser um Parasita ali, pau a pau, assim, sabe? Total. De chegar igual o Parasita chegou e tal. Mas eu acho que tem umas questões ali internas também dos próprios Estados Unidos, assim, de quem que eles querem
de quem que eles querem valorizar ali aquele ano, qual narrativa eles querem promover ali aquele ano. Eu acho que tem muito disso também. Eu não tanco documentário, melhor documentário do povo. Eu não tanco. Irei às ruas. Ai, vamos? Irei às ruas. Meu, não dá, velho. O do povo, né? Esse foi confuso aí, né, pra mim também. Não entendi muito bem, não. Mas é isso, Fernanda Montenegro aí sempre injustiçada, né? Gwyneth Paltrow roubou o Oscar dela. Roubou. Com as próprias mãos, né? Nossa. Não, ainda mais que depois do que ela virou, né? Não, e a gente tem uns casos, assim, também, assim, o cinema brasileiro, ele é muito bem respeitado lá fora. Então, por exemplo, a gente tem Cidade de Deus, que, nossa, toda lista de grandes filmes da história tem Cidade de Deus. Toda lista. Ah, no do Spike Lee, né? No do Spike Lee, que foi a última, assim, dessa que foi muito comentada, aparece lá. Assim, então, a gente tem um filme importantíssimo para a história do cinema. Né? Agora, vai ser, sei lá, talvez ganhe algum respeito, assim. Essa validação só venha daqui a muitos anos. Com essas listas e tal, mas não tem Oscar, não tem essas coisas. Então é muito difícil, assim. O Oscar é uma validação que é muito política. Toda premiação envolve muita política também. E vai ter essa coisa de quem faz a melhor campanha para chegar lá, de quem faz o melhor trabalho de assessoria de imprensa, quem chega... todas essas coisas, esse reconhecimento de público e de crítica acaba sendo muito politizado. Eu trouxe pra discussão que a gente estava tendo na redação esses dias. A gente é um podcast que a gente discute muito, assim, pra poder fazer entrevista. A gente gosta, assim, tem roteiro, a gente gosta. A gente leva muito a sério. A gente acha muito que isso aqui que a gente faz é jornalismo, né? Tem uma galera aí que, pelo amor de Deus. E a gente estava comentando sobre esses dias uma entrevista do Lázaro Ramos, né? Vai sair o Medida Provisória. Nossa, eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme. Já saiu, não? Dia 14. Tá rolando pré-estreia. Por isso que eu vi algumas pessoas assistindo, assim, mas vai sair semana que vem, então. Inclusive, tô chateada que não fui convidada. Me chama pra tudo que é filme de super-herói. Eu quero ver esse filme também. Chama gente. Eu também. Porra! Chama a gente. Chama nós. E aí o Lázaro, assim, foi no Podpah, não sei o quê, que foi com uns atores. E aí ele lá explicando, ele falando assim... Pessoal, peço muito que vocês vão assistir o filme. Ele só tem uma semana. Tipo assim, ele tem que performar durante essa semana muito bem. Nossa. Que se ele não performar muito bem, ele já tá fora. Eu falei assim, caraca, o diretor, tudo bem que é o Lázaro, não sei o que. Não, você tem que ser o Lázaro Ramos e ainda assim passar por isso, né? Eu falei assim, eu falei pra Mari, eu falei assim, eu achei muito absurdo. Não que eu achei absurdo de escroto, nada, mas eu fiquei indignada, tipo assim, caramba, olha que merda, como a gente não tem nenhuma política de cotas dentro do cinema brasileiro, que, tipo, o diretor tem que ir no podcast, pedir pras pessoas assistir, sabe? Eu fiquei tocada. Não, e é isso, assim, você tem que ser o Lázaro Ramos, igual a história da Beyoncé, assim, você tem que chegar num nível... sobre-humano para você conseguir disputar algum lugar, mesmo sendo culturalmente relevante. Tipo, esse filme tá sendo falado assim, tá se falando desse filme há muito tempo e ainda assim você tem que ter essa disputa aí de ficar uma semana disputando com o que vai estrear agora, assim. E ele falou que blockbuster vai ter 2 quando sair Medida Provisória. Inclusive vão assistir Medida Provisória 14 de abril nos cinemas. Vai ter 2 filmes. Filme de super-herói? É muito... E aí esses filmes, eles ocupam, sei lá, às vezes 60%, sabe? Você vai num desses multiplex aí da vida, assim, tipo assim, tem 10 salas, assim, aí tem 6 salas são do mesmo filme. E às vezes você vai assistir, que é o que aconteceu comigo, foi assistir Homem-Aranha, depois, não tava cheia a sala. Não tava cheia a sala. Que é o que mais me deixa indignada. Que você vai assistir depois, sei lá, da performance de uma semana, já não tá assim lotada as salas. Mas mesmo assim, e aí fica lá, garantido. Se você for pro cinema, você tem que assistir o filme desse grande estúdio. Você não pode assistir outro. É complicado. Tem que dar um cansaço. Você pensar que você tem que ser sobre-humano pra conseguir um negocinho, assim, de espaço. E você vê essa coisa você vê com bons olhos essa coisa dos streamings concorrendo nas premiações, cada vez mais tomando o lugar do cinema. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que tem uma coisa que eu achei interessante, até assistindo Drive My Car, que eu assisti em casa,
E aí, quando eu terminei, quando eu comentei agora há pouco, assim, que tava impaciente assistindo, mas depois, no final das contas, eu acabei achando o filme muito bom. A experiência do cinema, ela é muito importante, às vezes, para apreciar verdadeiramente, assim, uma história. Então, muito filme é feito pra... Acho que ainda se faz filme com essa lógica, assim, os diretores ainda são muito puristas, assim, de fazer assim, ó, a gente vai fazer um filme que é pra você... A experiência é melhor se você assistir no cinema. Uma coisa é você ficar 3 horas no sofá da sua casa, com o celular na mão, e o interfone tocando, e o delivery vai chegar, e aí o gato subiu no seu colo, o gato vomitou no meio do seu tapete, assim, você vai tendo um monte de interferência ali. E outra coisa é você estar numa sala toda escura, e tudo que você precisa se preocupar ali naquele momento é assistir... Opa, desculpa. Tudo que você precisa se preocupar naquele momento é em assistir aquela obra. Eu acho que isso interfere muito. Não que eu seja purista em relação a isso, mas eu acho que a linguagem ela é diferente. É você assistir um filme no sofá de casa, no Netflix, você pode pausar e tomar um banho e depois voltar, de você estar numa sala de cinema. Então, acaba sendo, na minha opinião, produtos diferentes. Mas e aí, você assistiu o Irlandês no celular pausando? Sim, lógico, como o diretor quis, né? Mas é que eu acho que cria essas situações, igual essa coisa do irlandês, né? Que aí, nossa, você não deve assistir dessa forma. Mas de como que eu vou? Eu tô no streaming, eu tô no sofá da minha casa, não vou assistir da mesma forma que eu vou assistir se eu estivesse na sala de cinema. É outra experiência. Sabe que filme eu assisti em casa e eu fiquei falando, nossa, deve ser do caralho assistir esse filme no cinema? O Som do Silêncio, que é o que levou até alguns Oscars na edição passada, que é do músico que vai perder Sim. na audição. Nossa, esse filme é impactante, né? Impactante. Se você em casa tem dúvida do que é um efeito de som, uma mixagem de som, quanto é importante o som no filme, assista esse filme. E aí você vai ver no sofá de casa, você não vai ter, né? Às vezes o som da TV não é, né, o som ali do cinema ali. Você tá ouvindo o som aqui atrás de você, sabe Deus de onde tá vindo, assim. É outra experiência. Eu penso muito... Eu penso muito nisso, assim, de como que acaba criando... A gente coloca tudo meio que no mesmo saco, assim. O filme que se lançou no streaming e o filme que lançou no cinema. E eu acho que para você fazer um filme que vai ser lançado no streaming, você tem que usar uma linguagem que vai ser mais palatável para um streaming. E um filme que é para ser visto no cinema, ele tem que ser visto de outra forma. Acaba sendo... Eu tô tendendo a ver como produtos diferentes agora. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Se essa linguagem vai se sofisticar cada vez mais. Que essa coisa, por exemplo, até as séries da Netflix, né? Que elas são feitas para você maratonar. Né? O jeito que o episódio acaba, ele é feito para maratonar. Igual quando a gente via antigamente série dos anos 90, dos anos 2000, que tinha aquela pausa do comercial. Então a cena era escrita para ter a pausa do comercial. Acaba com aquela telinha preta. Aí você vai assistir no stream e tem aquela tela preta que vai para o próximo bloco. É feito para você... Né? O ápice da cena é antes do comercial, para você entrar no comercial e você ainda continuar querendo assiste o comercial inteiro, volta. Eu tenho uma tendência a enxergar que cada vez mais essas coisas vão se sofisticar e vão ser construídas de uma forma que funcione melhor em cada formato. E uma coisa vai se distanciar da outra. Ou o cinema vai morrer. A sala de cinema. E a gente vai assistir cada vez mais o filme só no sofá de casa mesmo. E esse tipo de coisa. O que me lembra, uma coisa que eu acho interessante, não tem necessariamente a ver diretamente com o que eu tava falando, mas sabe que... Não sei se você já viu essa coisa do... Sei lá, tem o Pablo Vittar, lança uma música, e aí tem lança um vídeo que não é o clipe, é um visualizer. Pra que serve o visualizer? É pro gay que vai na casa do outro gay, sentar no sofá da casa do gay e fica assistindo o clipe enquanto tá tomando cerveja, ou tomando drinkzinho. O visualizer não é um clipe, não é pra você, olha, eu vou ver o clipe da música. Não, é só pra... Tem alguma coisa mexendo na tela, enquanto eu tô aqui tomando minha cerveja, não fica aquela tela parada com a tela do Spotify ou de algum outro streaming de música. É o visualizer, é o gay no sofá da casa do outro gay, assim. É uma mídia à parte, não é um videoclipe.
Sabe, assim, Sim, um amigo sim. meu ficou assim, nossa, antigamente chamava videoclipe, só que por que agora é visualizer? Por causa disso, assim, em vez de você colocar, né, o Spotify e outros streams também, eles também estão colocando, assim, a música fica passando uns clipes em loop, né, uns Uhum. vídeos em loop. Porque é isso, você joga a música na TV enquanto você tá fazendo outra coisa, fica passando, aí você olha, olha que legal, tá passando um negócio aqui na TV. Vira uma mídia à parte, uma linguagem à parte. E aí vai se sofisticando. Eu acho que a linguagem do streaming vai se sofisticar nesse sentido, assim, de virar uma experiência diferente de você ver um filme no cinema. Porque o filme no cinema, ele é um. Toda vez que eu assisto um filme, eu saio do cinema falando assim. Imersivo, né? Eu saio assim, falando. Cara, não tem. Cinema é muito bom. Nossa, e foi uma coisa que eu sofri muito na pandemia, assim. Não dá, né? É muito diferente. É muito diferente. Porque você começa a acessar, você começa a ter um dinheirinho, você começa a ir mais no cinema. Aham. Até nesses cinemas de rua, que também é um Sim. fenômeno à parte. Ai, meu sonho. Lembrando da infância, assim. Então. Nossa, eu saio do cinema sempre assim, nossa, que maravilha. Que gostoso. Toda a experiência, né? De você sair, aquela coisa de acabou o filme, você sai da sala do cinema, aí o olho, a pupila tá ali meio dilatada, assim. É uma experiência diferente. Você vai ter uma relação com aquele produto, você vai criar uma outra relação com aquele produto. Dependendo da. Qualquer coisa que você assiste, né? A forma como você assiste vai criar uma relação diferente com aquele produto, assim. Então eu digo, uma vez eu falei isso numa sala de aula, assim, numa turma de comunicação, e aí eu tava falando dos vídeos que eu faço pro YouTube. E aí eu tava falando assim, gente, o vídeo, eu gostaria que quando as pessoas fossem assistir um vídeo meu, que elas ficassem completamente imersas ali. Então eu escrevo o roteiro pensando nisso. Eu não sei se eu acerto, se eu consigo. São bem imersivos seus Obrigado. vídeos. Mas eu quero criar essa experiência. Então a linguagem que eu vou usar, a ferramenta que eu vou usar de comunicação vai ser usada dessa forma. Enquanto quando eu tô escrevendo para um podcast, aí eu já tô pensando numa coisa mais dispersa, da pessoa que tá ouvindo enquanto ela tá lavando a louça. Aí o roteiro vai ser escrito de outra forma. É mais solto, é diferente, né? É que nem a gente tava conversando no bastidor da questão do MesaCast e o podcast, que eles Sim. precisam ser tratados de maneiras diferentes, porque eles são pensados de forma diferente. Um podcast narrativo, por exemplo, assim, tem que prestar muita atenção, assim, eu não vou ver. Tem um podcast que eu gosto muito do Thiago André, que é o História Preta. Ah, sim, sim. Nossa, eu sou apaixonado, assim, por esse podcast. E é um podcast que eu só ouço quando eu tô... Agora eu vou prestar atenção, porque é difícil, é uma temática complicada e tal. Então eu paro, não dá pra ouvir lavando a louça. Eu tenho que ouvir paradinho, quietinho ali e entendendo tudo que ele tá falando. Às vezes ouve de novo, né? É diferente dessa conversa que a gente tá tendo aqui agora, assim, a pessoa é muito mais casual, né? A gente não tá aqui seguindo um roteiro e tendo uma puta edição de som, e aí vai ter É diferente. Então, eu vejo o streaming, né, voltando à pergunta original, eu vejo essa coisa do streaming, do filme do streaming dessa forma. Eu acho que a tendência é que isso fique mais sofisticado. E a gente começa a trabalhar isso de que talvez até nas premiações a gente tenha categorias diferentes, embora que isso vai gerar outras polêmicas também, Eita. né? Ah, é porque é menos filme, então? Eita, aí complica, né? Rapaz! É igual que a gente tava falando do R&B, dessas categorias racializadas. Será? Não sei, mas eu acho que são experiências diferentes. E você acha que ano que vem tem grandes chances, assim, pra academia amenizar? Porque a gente falou um pouco de audiência, mas tava vendo o estudo que saiu o pico de audiência do Oscar, Tapa até ele receber o Oscar, tipo assim, o negócio subiu muito. Você acha que tem grandes chances dos dois apresentarem o Oscar ano que vem? Nossa, eu acho... Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí da carreira do Will Smith, né? Que eu não sei como que tá essa... Mas acho que seria uma forma de selar uma paz aí, não só entre os dois, mas entre o Will Smith e a própria indústria cinematográfica, assim, a indústria do cinema. Seria uma solução interessante para esse embrolho todo, assim. Que eu acho que talvez fosse mais bem-vinda, pensando aqui agora, se fosse algo agora, assim. Tipo, daqui a uns 3 meses, assim, eles fazem alguma coisa junto, vão pra algum lugar junto. Não sei. Eu acho possível.
Mas eu não sei, agora o clima tá bem pesado agora, Tá né? Você bem não tá pesado. sentindo que tipo, que pesou muito pro Will Smith agora? Muito, 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 assim, mas e diz respeito a posições políticas, né, a É. indústria tá aí, que é isso, o Chris foi fazer o show dele, nossa, vendeu pra caralho, É. aí ele fez uma fala, tipo, ó, quem veio aqui pra ver eu falar sobre o que aconteceu, eu não vou falar nada disso, mas, meu, desculpa que é bom, assim, o negócio. Eu achava que o mínimo que ele tinha que fazer era pedir desculpa pra Jada, né? Pelo menos isso, assim. Mesmo que ele falasse assim, ó, não precisava, tipo, mesmo que ele não admitisse, assim, que o tapa foi merecido, que eu não sei quem sou eu pra dizer que foi merecido ou não, mas acho que pelo menos ele podia ter pedido desculpa pra Jada, eu acho. E o Chris, eu acho que ele tem uma problemática, 2016, a galera na maior campanha do Oscar branco lá, e Sim. ele topou apresentar. Ele topou apresentar. E E fez piadinha com isso. Fez tal, piada ficou com de isso. deboche. Zoou a ainda falou que não sei o que. A piada dele tem a ver com a calcinha da Rihanna. Tipo, ela não veio, mas a calcinha da Rihanna também não. Tipo assim. Ele é bem complicadinho, o Chris Rock, assim. Mas agora tá... Eu tô sentindo que o clima tá muito pesado pro Will Smith. Eu não sei se vai... No que vai dar isso, não, assim. Gostaria que chegasse nesse ponto, assim, porque eu gosto muito do Will Smith. Eu sou muito fã dele. Nossa, sim, a família, uma Eu família acho incrível. ele um atorzão, assim. Eu acho que ele merecia mais... Eu acho que ele merecia mais reconhecimento, assim, pelo Você assistiu o trabalho filme dele, o King Rich? Não. Eu amo. Mas eu gosto muito dos filmes dele, em geral, assim. Inclusive, eu revi esses dias Eu Sou a Lenda. E eu lembro que na época que eu assisti, eu achei só ok. Tipo, beleza. E eu, assistindo hoje, com alguns entendimentos que eu tenho hoje, assim, eu achei esse filme brilhante. E a atuação do Will Smith nesse filme, assim, brilhante, assim. Eu acho que foi... eu acho que é o meu filme preferido dele, assim. Eu gosto até dos filmes ruins, aquele Hitchcock. É Hitchcock? Sim. É Hitchcock, gente? Que é Hancock. Hitchcock é o diretor. É Hancock. Esse filme é ótimo. É idiota e ótimo. É né? ótimo, é ótimo. E ele é um cara carismático e tal. Enfim, é um cara que eu não queria que ele estivesse passando por isso. Eu também não. Mas não, super concordo com você. Parece que foi com a gente, né? Por isso tem um gosto amargo. Até a coisa da imagem do tapa, de ficar vendo aquela imagem, eu fico super mal. Tem um negócio, eu fiquei pensando muito assim, na limitação... Na limitação da empatia. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como que é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Eu vi muito essa conversa, assim, se fosse com você, se fosse isso, se fosse aquilo. Vira essas discussões hipotéticas de internet, assim, vai chegando num ponto que descola completamente da realidade, assim. Mas eu lembro das pessoas falando assim, olha, se fosse comigo eu teria reagido de uma forma mais lúcida, sei lá. Mas você não sabe como seria se fosse com você. Primeiro que você não foi indicado ao Oscar. Então, eu não sei como é que eu reagiria, assim. Eu pessoalmente, eu acho que eu não faria isso. Eu não levantaria e daria um tapa. Mas eu não sei como é que eu reagiria na hora daquela, assim, se eu estivesse passando por aquela situação. É muito longe da minha realidade. Eu não tenho... eu não sou casado com uma pessoa que tem uma doença. Eu não fui ofendido... mundialmente, assim, eu não passei por isso, eu não tenho como prever as reações que a gente tem numa situação de estresse, numa situação de violência, porque pra mim é uma forma de violência também, a piada que o Chris Rock fez. Aí vai ter discussões sobre isso e tal. Eu não sei como eu reagiria àquilo, eu não tenho como saber. Então eu acho que empatia é uma ferramenta importante pra gente tentar entender o outro, mas tem uma limitação, a gente não consegue se colocar no lugar totalmente, assim. Eu não sei como que eu reagiria, sabe, assim, se você levantasse aqui dessa mesa e viesse me dar um tapa na minha cara agora, eu não sei porque você falou mal do Zack Snyder. Sabe, assim, eu não sei, a gente tem como ser humano essa limitação. Então eu lembro, quando teve o tapa e o comentário na internet, assim, coloca muito isso. As pessoas se colocam muito nesse lugar de superioridade moral, assim, se fosse comigo, eu teria reagido de uma forma, mas será que você teria reagido? Você tem esse autoconhecimento todo pra saber que numa situação dessa você com certeza reagiria dessa forma? Eu não tenho, não. Eu também nem consigo pensar. Thiago, pra gente encerrar, eu quero te perguntar uma coisa que tem muito a ver com o seu trabalho, com indústria também e tudo mais. Como é que você vê
essa onda desses tantos canais de cultura pop e que são baseados em avaliações de react, né? Sai um negócio aí, 50 mil react, eu acho o react uma das coisas mais absurdas da internet. Você se gravar assistindo um negócio, assim, eu acho muito absurdo, assim. E tem de tudo, assim, react... Não react, tipo, de, sei lá... Tipo, o que o Casimiro faz, mas tipo o react do trailer de não sei o que, assim, que tem muito isso. Isso eu acho muito absurdo, assim, sabe? Mas enfim, é minha... ninguém precisa concordar comigo, assim. Mas como é que você vê essa indústria? Você que tem um canal tão diferente, eu gosto muito do que você faz, que as coisas ficam se repetindo. As coisas ficam se repetindo. A gente, e ainda mais a gente trabalha cultura pop, nerd geek, que aí sai o filme, aí é a mesma coisa. O conteúdo tudo igual. Sei lá. Saiu o Batman, eu escolhi. Vou dar um exemplo, assim. Inclusive, eu sempre fico muito travada nas coisas que eu quero fazer, porque eu fico, gente, eu não quero fazer. Porque tá todo mundo fazendo, eu não quero fazer. E aí, sei lá, Batman, eu falei assim, putz, não vou falar do filme, vou focar aqui num estudo que eu fiz tempos atrás, que era sobre grupos terroristas de homens brancos nos Estados Unidos. Aí linkei com charada e trouxe um pouco dessa discussão. Geralmente, as discussões que eu quero fazer estão mais ligadas às coisas políticas do que se eu gostei do uniforme do Batman. Como é que você enxerga isso? Desde que eu criei o canal, eu quis fugir disso, não necessariamente porque eu acho ruim, eu acho que tem espaço, assim, eu acho que tem gente que manda muito bem, tem gente que faz o conteúdo muito bom, esse conteúdo é mais pontual, tem gente que faz isso muito bem, eu sempre quis fugir disso, primeiro porque eu não acho que eu faço bem. No primeiro ano do canal, eu cheguei a fazer alguns vídeos reagindo, meu primeiro vídeo que eu postei no canal foi reagindo ao filme dos Vingadores, não reagindo, mas assim, foi um comentário sobre o filme dos Vingadores. E aí, eu cheguei a fazer, assim, saiu Capitã Marvel, eu fiz um filme. Saiu Vingadores Ultimato, eu fiz outro vídeo. Cada vez eu fui fazendo. E aí, fui percebendo que eu não gostava, assim. Eu ficava vendo o vídeo, eu falei, nossa, não tem nada de interessante aqui. E, pra mim, né, assim, avaliando eu mesmo, assim. E aí, foi uma coisa que eu mesmo fui construindo pra fugir disso. Porque eu percebi que eu não tenho eu não faço bem esse tipo de conteúdo e não é o que eu quero fazer. Eu não acho importante fazer isso. Eu tenho pensado exatamente o que você falou, sabe? Assim, eu queria falar uma coisa, trazer uma reflexão que fosse... Eu consigo fazer essa reflexão. Eu sei pra onde ir, pra onde fazer isso, mesmo que eu demore mais a fazer. E aí eu quis mais por esse caminho. E acaba, igual isso que você falou, assim, acaba ficando tudo meio parecido, assim, umas discussões muito rasas, e as coisas realmente mais importantes, elas passam muito longe, né, então, pra mim, quando vem essa necessidade, por exemplo, de sair o Batman, eu não vou fazer vídeo do Batman, eu não quero fazer, eu quero fazer outra coisa, às vezes eu posso até falar do Batman num vídeo, mas vai ser dentro de um outro recorte, assim. Então, pra mim, eu falei de Batman ano passado, assim, mas era muito mais na relação de como que o Christopher Nolan colocou um discurso político ali meio reacionário dentro dos filmes do Batman. Então eu tô mais interessado no tipo de história que a gente conta com essas histórias. Qual é a história que tá dentro daquela história? A coisa que mais me pegou em Homem-Aranha foi a discussão sobre justiçamento e punitivismo. Foi escrever sobre isso. Eu lembro, eu vi seu vídeo, assim. Então, você não foi vídeo, você escreveu, né? Eu fiz um texto. Eu li esse seu texto, ficou muito bom. E é meio que isso, assim, eu tô muito mais preocupado com as histórias que estão sendo contadas dentro das histórias. Porque é um mote que eu tenho, assim, pra vida, não só pro vídeo, que é o mundo, a vida, tudo muito caótico, a gente não consegue entender tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. A gente entende através de história. E sendo, tipo, o cinema, a cultura pop, como ferramenta de compreensão de mundo, a gente está compreendendo o mundo a partir do quê? Então é a partir daí que eu vou atrás do que eu vou escrever, do que eu vou falar. Assim, então, a gente fala muito, né, de representatividade, assim, que é uma palavra que eu acho meio às vezes, meio vazia, nesse sentido, porque, você coloca aqui uns 3 atores negros, vai ter um personagem LGBT e tal, mas qual é a história que está sendo contada ali? O que está sendo glorificado com essa história? A gente está tendo
por exemplo, eu tava me lembrando agora desses filmes da Disney, que tem essa coisa da família latina e tudo mais, e muitas dessas histórias, coincidentemente, têm uma certa valorização, glorificação da conquista individual, de você sair da família, sair de uma relação de coletividade e você falar assim, não, eu vou conseguir, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o triunfo individual em detrimento de uma coletividade que está ali representada por uma família, entre aspas, tóxica e tal. Então eu fico pensando, está sendo reforçado muito essa mensagem. É óbvio que as coisas são mais complicadas, né, do que isso. Não é simplesmente família ruim, individual bom ou o contrário. Mas eu fico reparando nessas coisas e quais narrativas estão sendo glorificadas e quais narrativas estão sendo jogadas de lado. E quem é que ganha com essa narrativa? Se todo mundo acredita nessa narrativa e compra essa narrativa, quem é que ganha com isso? Então eu penso muito nessas coisas, assim, eu fico... Me preocupo, assim, com... Eu acho foda, acho importantíssimo, assim, a gente tem discutido muito, assim, sobre imagens de controle, né, que é o Sim. conceito da Patricia Hill Collins. A Winnie Bueno traduziu umas coisas, escreveu também, tem um livro que eu gosto muito, que é da Darkside, que é sobre os negros e as histórias de terror, e aí, mano, coisas que a gente passa despercebido, cara. É. A Anne Kiangala, sabe, do Preta Nerd, ela fala muito sobre isso, assim, a gente já conversou muito sobre isso, assim, e ela é louca por história de terror, e aí é muito engraçado, assim, acho que você vai entender isso muito bem, assim, que é essas coisas que a gente ama muito, que a gente tem um entusiasmo, e às vezes a gente entende que tem um problema muito sério aqui, como que você lida com essa dicotomia entre ser aquele produto que você ama, que você acha incrível, que fez parte da sua vida, e os aspectos problemáticos que tem dele, você vai deixar de gostar? Não, mas você gosta com a mão na consciência, sabe, assim, eu penso muito nisso, assim, então eu, por exemplo, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu li quando era adolescente e tudo mais, assim, é uma coisa que faz... Tem umas coisas, assim, umas ideias que estão nesses livros que me tocam muito, mas é extremamente problemático, de diversas formas, não é só porque só tem elfo branco, tipo, é muito mais do que isso. E tem eugenia, tem um monte de coisa errada ali. E aí, como que eu vou lidar com isso a partir daí, sabe? Assim, aí é deixar de gostar ou é tentar aprender alguma coisa com isso? Pra mim é meio que isso, assim, então, eu tento não criar um diagnóstico definitivo sobre nada, do tipo, isso aqui é bom, isso aqui é horrível e deve ser exterminado da sociedade. O que a gente aprende a partir dessa história que está sendo reverberada em tudo que é lugar, assim, porque a gente vai ter uma empresa como a Disney, que é dona de 50 mil estúdios e consegue ter o controle de todas as salas de cinema e tá passando um discurso ali que muitas vezes está ligado a coisas que prejudicam muito a vida da gente, que trabalha. Sim. Thiago, a gente está encerrando, mas eu queria saber se você tem alguma novidade, algum projeto para contar. Olha... Vai sair sem um Alan Fãs. Se vocês votarem aqui embaixo, não sai não. Mas eu tô produzindo um vídeo agora sobre O Senhor dos Anéis. Esse que eu tô comentando, que eu acabei de comentar com você, é sobre um roteiro que eu tô escrevendo. Vai sair em algum momento, que eu demoro muito a fazer as coisas. Mas tá um trabalho bem legal. Tem o meu podcast, Segunda Mão, meu podcast com a Jéssica. A gente assiste filmes dos anos 2000. E a gente faz assim, esse filme dá pra ver hoje em dia ainda? Aí a gente vai lá e revela. Então a gente dá pra ver agora... Será que eu posso falar? Será que a Jéssica vai brigar comigo se eu falar qual é o filme? Eu vou falar, a gente vai ver agora Amélie Poulain, que é um filme muito pedido. Caraca! E aí a gente vai lá e assiste o filme e fala assim, como que esse filme funciona hoje em dia? O que dá pra ver hoje em dia? É legal de ver hoje em dia? Presta, que é uma palavra que minha mãe falava muito. Esse filme presta... E aí a gente vai lá e avalia o tema, qual é a história, essa coisa que eu tava falando, assim, qual que é a história que tá dentro dessa história e dá pra levar isso aqui pra vida. E eu tô fazendo meus videozinhos lá no YouTube, sempre com essa ideia de fazer de procurar a história dentro da história, sempre com intertextualidade. Eu não gosto de me prender a uma coisa só, como é que chama? De uma mídia só, de falar só sobre cinema. Eu sempre saio do cinema pra literatura, pro quadrinho, pra não sei o que, vou procurando onde a gente encontra essas histórias e o que a gente aprende com elas. E eu trabalho ali num ritmo meio estranho, então não solto vídeo toda semana, nem todo mês, às vezes passo um mês sem postar.
Mas é porque vale a pena. É isso, né? Porque senão a gente também fica refém do algoritmo. E eu não quero. É A isso. gente não quer isso. Sou, como diz a Isa, sou dona de mim. Thiago, a gente vai colocar aqui as suas redes sociais pra galera seguir, mas se você quiser falar também. Eu sou Hora Thiago, Hora sem H e Thiago com H, em todos os sites. Então no Instagram é Hora Thiago, no Twitter é Hora Thiago, no YouTube é Hora Thiago também. LinkedIn. Assiste meus LinkedIn, a gente tá lá valorizando ali o trabalho do empreendedor brasileiro. Hora Thiago também, não estou no LinkedIn, mas no YouTube, no Instagram e no Twitter estou lá. Me siga. Sigam, gente, os vídeos são ótimos. A gente aqui gosta muito de acompanhar. Como eu disse, você tem fãs. Tudo de bom. Você tem fãs por aqui. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho. Corre no Spotify, ativa o sininho lá também. Segue a gente no feed. Compartilhe, assina o nosso canal de cortes. Tamo junto e até a próxima.